Joaquim de Carvalho entrevista. Boa noite, Joaquim. Microfone. Pronto. Oi, Sara. Vamos chamar o Eduardo, então? Vamos lá. Bom. Boa noite, Eduardo. Tudo bem, Sara? Tudo bem, Joaquim? Boa noite. Para todo mundo está assistindo também. Boa noite, Eduardo. Uma satisfação tê-lo aqui, uma honra. Obrigado por aceitar o nosso convite, porque você é a pessoa certa com quem eu queria conversar hoje, para entender por que é que o Roberto Campos está fazendo isso. Por que ele continua insistindo nessa taxa de juros tão elevada quando ele decretou, quando o Banco Central colocou essa taxa de 13,75%, a inflação estava mais de 10%. Hoje ela baixou, está menos de 6%. O que está acontecendo? É de fato um projeto bolsonarista para sabotar o governo Lula? Ou é isso, ou ele é incompetente, ou os dois, né? Porque o fato é que o que o Brasil está praticando não tem nenhum paralelo em nenhum outro país do mundo, né? Quando você defende uma ideia, você tenta buscar alguma referência, né? Mas lá funciona assim. Olha aquele país como fizeram isso, pô, e deu super certo. O Brasil está praticando uma taxa de juro real, né? Para quem está ouvindo e ouve, às vezes fala, por que às vezes fala taxa de juro real, às vezes não fala? Taxa de juro real é a taxa de juros descontada da inflação, que é o que realmente importa. O Brasil está praticando a maior taxa de juro real no mundo, muito acima da segunda colocada no ranking. E aí você pensa assim, mas vamos lá, mas por que o Brasil está praticando isso? Né? Será que é porque aqui no Brasil está com uma demanda muito grande, né? As pessoas estão ganhando muito dinheiro, a economia está bombando? Não, não é por isso. Então, será que o Brasil está fazendo isso porque o Brasil está com uma inflação muito maior do que o resto do mundo inteiro? Não, também não é por isso. O Brasil está fazendo isso porque ninguém quer trazer dinheiro para o Brasil, porque o Brasil tem o pior, né, o pior ali demonstrativo financeiro, tem a pior, a gente chama isso, né, de situação fiscal. Tem a pior situação fiscal do mundo, ou seja, gasta muito mais do que ganha, etc. Nenhum outro país do mundo tem essa situação como no Brasil. Não é verdade, né? O Brasil ele tem um déficit, mas vários países do mundo, principalmente depois da pandemia, rodam com déficit. Então porque o Brasil tem um endividamento muito grande. Também não é verdade. O Brasil tem uma relação dívida-PIB que é absolutamente em linha e a trajetória também em linha com a das outras economias que são do tamanho do Brasil. Porque o Brasil tem medo por causa da dívida externa. Não, o Brasil tem mais reserva, né? Ou seja, tem mais dinheiro em dólar do que ele deve em dólar. Então não tem nenhum motivo. Aí o pessoal, quando não tem nenhum motivo, né, a gente sabe, claro que tem motivo. O motivo é a turma que vive no Brasil de não produzir nada e deixar o dinheiro só rendendo, né? A turma se lambuza com essa taxa de juros. Cada 5 anos no Brasil você dobra o seu dinheiro, praticamente, né? Sem fazer nada, assistindo ali o streaming, tomando um suquinho de laranja ou uma cerveja. Você dobra o seu dinheiro sem fazer nada, né? Aí você fala assim, não, mas por que eles estão argumentando? Porque eles não podem argumentar isso, né? Pô, eu estou deixando a taxa de juro alta porque eu quero ganhar dinheiro em cima de vocês que são trouxa, que trabalham o dia inteiro para pagar o imposto que banca esse juro. Então, o que eles falam? Não, porque o Brasil, histórico de hiperinflação... Aí é o que o Stiglitz falou, né? Falou assim, pô, daqui a 1000 anos vocês vão estar falando... Que histórico é? De quando vocês estão falando? Né? Porque não é de 10 anos atrás, não é de 20 anos atrás, não é de 30 anos atrás, esse histórico. Então, é para sempre que vocês vão então estar justificando essa taxa de juro alta? Porque a inflação, você estava falando, né, é menor do que a dos outros países. E o Brasil, essa inflação no mundo inteiro, aí é importante também falar, Joaquim, não é menos importante, porque a gente deixou por último, essa inflação no mundo inteiro é uma inflação que está vindo principalmente de alimentos e energia, né? Ou seja, petróleo, eletricidade, etc. Porque o setor de óleo e gás acaba influenciando também o setor de eletricidade ali, que no mundo tem muita eletricidade que vem de termoelétricas e que são produzidas utilizando, enfim, combustíveis fósseis, né? O Brasil, ele não tem esse problema, né? Porque a matriz geradora de eletricidade no Brasil, ela é até uma das mais limpas do mundo, né? Principalmente hidrelétricas que a gente tem aqui no Brasil, e outras fontes como eólica e etc.
que a gente usa de combustível fóssil para gerar energia elétrica é muito pequena. O Brasil, ele é um exportador de petróleo, né? Então, enfim, tem o problema do refino, que a gente importa, né, os derivados, importa o que a gente acaba colocando ali no automóvel, etc., porque a gente destruiu a nossa capacidade de refino e está vendendo, enfim, o que a gente tem. Mas a gente tem petróleo aqui no Brasil, então não deveria ser um grande problema. Mas, Eduardo, poxa, a gente tem que vender, porque aproveitar esse momento para vender, para gerar recursos. Então, tu cria uma taxa, o mundo inteiro está criando o windfall taxes, as taxas que eles cobram a mais nesse período para poder compensar na ponta ali o quanto está se gastando, né, nos combustíveis. O outro problema é alimento. O Brasil é um dos 3 maiores produtores de alimento do mundo. O Brasil é um dos celeiros do mundo de alimento. Só que a gente acabou com os nossos estoques reguladores, né? Então, é o seguinte, é incompetência, não tem explicação. Essa taxa de juros não tem explicação. Agora, tem um ponto que é importante. Isso que a gente está fazendo aqui, Joaquim, essa conversa, isso chega num percentual muito pequeno da população brasileira. Eu acabei de abrir o UOL aqui, e na capa do UOL, a principal manchete é o seguinte: Bolsa cai mais de 2% e fecha no menor patamar em 8 meses. Aí embaixo está escrito assim no subtítulo: Ibovespa registra baixa após reação de Lula aos juros. Está botando a culpa no Lula. Isso é uma maluquice. E é a manchete que está todo mundo vendo, e está em todos os jornais assim. Ou seja, a narrativa, a guerra da versão da história, a gente está perdendo. Saiu uma pesquisa em janeiro que mais ou menos 3/4 da população era a favor da pressão que o Lula estava colocando em cima do Roberto Campos Neto. Pode rodar hoje que é menos de 50%, porque eu vi pesquisa hoje rodando nas redes e o Roberto Campos Neto está subindo para caramba o apoio que ele está tendo nas redes sociais para manter essa taxa de juros, porque as pessoas estão comprando a versão dele. E por que estão comprando a versão dele? Porque o governo, só o Lula está atacando. Mas se for pegar a Casa Civil, se for pegar planejamento, se for pegar fazenda, está todo mundo contemporizando. Está todo mundo tentando ficar numa boa com o Banco Central, numa boa com a Faria Lima. Aí o que acontece? A turma que vê o Roberto Campos Neto falando que tem que manter esses juros, etc., vê que quem deveria estar mais irritado, que essa bomba vai estourar. Assim, a única dúvida é em qual colo ela vai estourar. Deveria estourar no colo do Roberto Campos Neto. Se a turma tira a bomba do colo do Roberto Campos Neto, vai estourar no colo da Fazenda. Então, quando a gente faz essa crítica, a gente está defendendo a Fazenda, porque ela vai acabar tendo uma bomba estourando no colo dela, que não é dela, mas vai estourar no colo dela. E aí, quando ela não critica, quando ela não pressiona o Banco Central, para a população, o Banco Central fala assim: eu que vou criticar? Se a Fazenda não está criticando, a Simone Tebet falou outro dia, né? Já fizemos o dever de casa. Dever de casa por quê? O Roberto Campos Neto é professor? Quem manda lição de casa é professor. Né? Você se referir assim. Então, o Lula acaba sendo uma voz dissonante. Olha que loucura, dissonante. O chefe do executivo é uma voz dissonante do resto. É uma maluquice. Eduardo, uma coisa que é a seguinte: essa taxa de juros, além vamos dizer, de inviabilizar ou dificultar investimento, tira muito dinheiro do orçamento público. Como é que isso ocorre? Para as pessoas entenderem, porque o que você falou é correto. Jornalista, inclusive, eu vejo na Globo News, fala, não, porque o Lula quer o desenvolvimento, mas o Banco Central tem que cuidar da inflação, não sei o quê, etc. Não relativiza. Então, estão apresentando o Roberto Campos como um cara que está lutando contra a inflação. Essa que é a questão. É isso. Ninguém relativiza, é isso que estão fazendo. E aí ele fala, olha só, esse cara está lutando contra a inflação. E fala, ninguém entende que esse remédio excessivo está tirando dinheiro, ou veneno, na verdade, está tirando dinheiro do orçamento público. Como que isso ocorre? Para as pessoas entenderem que, na verdade, quem está pagando por esses juros não é só o fato do cartão de crédito ter um juro mais alto, o cara do carro, não é isso, não é só isso. É porque tira dinheiro do orçamento. E como que isso ocorre? Isso que você está falando é muito importante. Tem 2 efeitos, né, Joaquim? Um que você está falando é o efeito direto, ou seja, para pagar esse juro, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Se eu estou falando que o dinheiro do cara dobra, alguém pagou esse dinheiro que chegou na mão dele se ele não fez nada. E de onde que vem? Vem dos impostos que a gente paga. Então, mais ou menos ali, grosso modo, metade do que a turma paga de impostos é para remunerar
o dinheiro dessa turma que não está fazendo nada, nada. Está em casa, não produz uma cadeira, um computador, não aperta um botão, não faz nada. Só deixa o dinheiro lá. Metade, olha que loucura o que eu estou falando, metade de todos os impostos pagos no Brasil são para pagar dívida e amortização, né? Então, desculpe, amortização e juros da dívida, né? Amortização é a dívida que está vencendo, né? E os juros é o que você pega, é o que você paga ali de custo dessa dívida. Então, dinheiro que está sendo gasto lá, né, é dinheiro que não está sendo gasto em algum outro lugar. Qual lugar? O lugar que você escolher, né? Fala, sei lá, saúde, educação, construir ponte, construir estrada, construir porto, enfim, o que você imagina, financiar pequena empresa, não tem esse dinheiro. O dinheiro que está faltando em qualquer lugar está indo para lá. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também é muito importante, é o seguinte: vamos entender por que tem essa história de que, quando a inflação está alta, a gente sobe o juro, né? Tudo que a gente vê vendendo tem um preço, não é isso? Então, o livro tem um preço, esse tripé aqui desse lado tem um preço, a escultura lá que eu ganhei de presente tem um preço, a planta tem um preço, tudo tem um preço. E o dinheiro, né? Tem preço? Tem. O preço do dinheiro é os juros. Então, quanto mais alto os juros, mais caro você comprar dinheiro, né? Ou seja, você pegar o dinheiro emprestado para poder abrir o seu negócio, você poder pegar dinheiro emprestado para comprar uma coisa e ir pagando no tempo, quando você parcela uma coisa. O que acontece? Quando você pega e tem muita gente querendo comprar mais do que a economia pode oferecer, você acaba fazendo com que os preços subam. É que nem você chegar numa feira, todo mundo quer comprar tomate, só que não tem tomate para todo mundo. O cara da banca de tomate vai falar, ó, eu vou subir o preço até ter gente que paga o meu tomate, eu vou ganhar o máximo que eu puder aqui. Capitalismo é maximizar lucro e acabou. O resto tudo é balela, é historinha para boi dormir. Capitalismo é maximizar lucro. Então, o que acontece? Quando essa demanda está acima do que a economia consegue oferecer, você sobe a taxa de juros para frear a economia. E aí, você deve... Isso, eu estou explicando a teoria deles, não estou defendendo nenhuma teoria, só explicando qual é a lógica deles, para a gente entender. Enquanto você faz isso, você tenta fortalecer a economia e permitir que ela produza aquilo que estava faltando. E aí, à medida que ela produz aquilo que estava faltando, você pode ir baixando a taxa de juros e deixando o que estava represado voltar. É assim que funciona a história. Só que o que acontece? A turma não tá. A inflação no Brasil, como a gente falou, é uma inflação de oferta. É porque tem pouco tomate, né? Não é porque tem muita gente comprando tomate, é que tem pouco tomate para pouca gente que quer comprar tomate. Só que tem menos tomate do que gente. Então, o cara está subindo essa taxa de juros e, enfim, ela não tem muito sentido, porque você vai jogar a economia numa situação horrorosa. A dívida, não só das pessoas, que a gente fala muito da pessoa que está endividada no cartão de crédito, etc., mas as empresas têm dívidas também. E aí as empresas estão cada vez mais endividadas, né? E isso está acontecendo no mundo inteiro, porque o mundo inteiro está subindo taxa, só que no Brasil numa velocidade mais rápida. Então as empresas não estão conseguindo pegar dinheiro emprestado para investir. Quando elas não investem, elas não empregam. Quando elas não empregam, as pessoas ganham menos salário e tem menos dinheiro para ser gasto na economia. Quem compra as coisas dessas empresas são essas mesmas pessoas. Lembra da frase do Ford? Eu pago bons salários para as pessoas que trabalham na minha empresa poder comprar os meus carros. Então, quando as empresas diminuem a atividade delas, né, não investem, as pessoas compram menos dessas empresas também. Então, as empresas começam a ter menos receita e a dívida dela começa a aumentar. Você começa a ter uma crise de crédito na economia. E aí a economia vai entrando cada vez mais dentro de um emaranhado de problema que ela não consegue resolver. Entendeu? Então, eu li ontem assim, a explicação. Por que o BC subiu os juros? Né? No Globo, no G1. Acho que foi no G1. Aí estava escrito assim. Quando a inflação é alta, não está acima, o BC sobe a taxa de juros. Quando ela está abaixo, o BC cai a taxa de juros. Eu falei, então põe um cachorro, ensina um cachorro, um chimpanzé. Assim, ou bota o chat GPT, né? Aquele chat GPT, bota ele ligado a um botãozinho, né? E é claro que não é assim, o negócio é claro que é mais complexo do que isso, né? Mas a gente está, daqui a 2 anos, mais ou menos isso, 2 anos, o Roberto Campos Neto sai,
vai estar mega bem empregado, provavelmente a gente sabe até para onde ele vai, o maior banco de investimento do Brasil, que está contratando todo mundo que sai do governo, você sabe de quem eu estou falando, todo mundo sabe de quem eu estou falando. É o BTG que eu estou falando. Então, provavelmente vai ser contratado, que nem o Fábio Faria foi, que nem o Bruno Bianco foi, que nem todo mundo que vai saindo do governo vai sendo contratado para lá. E aí o que vai acontecer? Ele está com a vida ganha. Está com a vida ganha. E esse governo? Novamente, a bomba estoura, Joaquim. A bomba estoura. Você tem que só fazer o seguinte, garantir que ela estoure no colo de quem é responsável por ela. E o governo está fazendo o contrário, está falando o seguinte, não. Olha, não deixa a bomba estourar no colo dele, não. Sacanagem com ele estourar no colo dele. Aí só tem que avisar para os caras o seguinte, ó, a única outra opção que tem é no teu, tá? Porque é a única outra opção dessa bomba estourar no teu colo. Eduardo, não tem como trazer agentes econômicos, aquele que quer investir, ou para esses também a situação é boa, porque também eles têm dinheiro que fica aplicado no Tesouro e está ganhando, como você disse, em 5 anos dobra, uma coisa absurda, sem fazer absolutamente nada. Então, se está bom desse jeito, eu não quero investir. Não tem como mudar essa percepção, trazer os agentes econômicos para essa luta, para lutar ao lado do Lula, e inclusive influir no Senado, porque eu acho que não tem outro caminho senão a destituição. Né? Esse agente econômico que você está falando, que você tem que chamar para investir, só existe uma condição para alguém investir. É achar que amanhã é melhor que hoje. Se ele acha que amanhã é pior do que hoje, ninguém investe. Todo mundo guarda. Guarda porque amanhã vai ser pior do que hoje, eu tenho que estar preparado para amanhã conseguir sobreviver. Por isso é muito importante você dar uma perspectiva, né, de crescimento econômico, de estabilidade, etc. A perspectiva está péssima. E olha que loucura, Joaquim. Às vezes eu acho que a esquerda, né, e isso é a minha maior luta hoje, eu que vim do mercado financeiro, e hoje em dia sou um cara que defendo ideias, talvez, o mais à esquerda possível. Eu, por exemplo, no mundo, se eu apertasse um botão e pudesse decidir, eu acho que o sistema financeiro tinha que ser todo estatizado. Entendeu? Os bancos tinham que ser todos públicos. Entendeu? Eu sou um cara visto até como um radical, um extremista, etc. Na China é assim, grande vantagem competitiva que a China tem. Sabe quanto tem de dinheiro investido nos bancos das pessoas hoje, das pessoas físicas e empresas também? 5 trilhões de reais. 5 trilhões de reais. Então não falta dinheiro, porque esse dinheiro está nos bancos, os bancos pegam esse dinheiro e investem e repassam para atividades. Só que quem escolhe são eles. Na China, por exemplo, eles escolhem qual setor que eles querem que cresça, eles conseguem planejar com o dinheiro que é o dinheiro que tem no sistema. Né? Mas, enfim, dito isso, né, você pega hoje e as pessoas... eu acho que a esquerda não confia nas suas próprias ideias. Eu acho que a esquerda defende, mas no fim acredita na Faria Lima. É a única explicação que eu tenho para tentar conciliar tanto com a Faria Lima. Veja o seguinte, Joaquim, na cabeça das pessoas, né, o que se passa é o seguinte, caramba, realmente o nível de investimento está baixíssimo. A Bolsa está baixíssima. As empresas estão com problema de crédito. Poxa, isso porque a gente está sendo, moderado, porque a gente está assim, dialogando com a Faria Lima, porque a gente está bem com o presidente do Banco Central. Imagina se a gente não tivesse, se a gente estivesse adotando políticas de esquerda, aí estaria muito pior. Eu tenho certeza que é o que se passa na cabeça da maior parte das pessoas. Eles não pensam que está ruim exatamente por causa disso. O que eles pensam é que se não tivesse sendo tão cuidadoso, estaria pior. É mentira. É mentira. Entendeu? Não pode. A gente tem que acreditar no que a gente fala. A gente tem que acreditar que se a gente estivesse fazendo o que a gente fala, se a gente estivesse enfrentando a Faria Lima, se a gente estivesse enfrentando o Banco Central, mas não é porque tem que pôr o Senado, não sei o quê. Enfrentamento, você sabe, Joaquim. Você tem que liderar o enfrentamento. Por isso que o Lula está tentando puxar. E tem um monte de gente junto, prêmio Nobel, né, que fala Nobel aqui no Brasil, enfim, sustentando o discurso. Agora, a gente não está fazendo. A gente não está fazendo esse enfrentamento. Aí fica essa ideia de que, poxa, que sorte que a gente está conciliando, senão estaria muito pior. E não é verdade, né? Agora, tem uma questão que, quando a gente fala da Faria Lima, mas a Faria Lima ela tem a ligação com políticos, com o Congresso Nacional.
Então, é claro que o Congresso Nacional ele reverbera, em grande parte, o que a gente chama de Faria Lima. E isso é que é o mais difícil. Mas a classe política muda quando sente que os ventos são favoráveis. Mas hoje, se tem gente apoiando o Campos Neto por causa disso, dificilmente você vai conseguir apoio político. O que eu falo é, quem trazer, você é uma voz. Você é uma voz mas é importante. conflito. Mas aí é o seguinte, o que eu acho, tá, Joaquim? Eu acho que tem que ir para o enfrentamento. Tem que ir para o enfrentamento. Tem coisa que você consegue fazer que não precisa do Congresso, entendeu? Começa a fazer o que você pode fazer que não precisa do Congresso. Você pode colocar alguns limites para taxas de juros, por exemplo, que não precisa do Congresso. Começa a botar pressão onde pode. A gente viu aquilo que o Lupe fez, né? Botou a taxa 1,75, sei lá. Causou um auê, não podia ter feito isso, não sei o quê. Mas não causou um auê, ele não conseguiu, precisou provar alguma coisa no Congresso? Ele fez, não fez? Não criou um auê, agora os bancos não estão tudo tentando explicar quanto é que custa. No final das contas, vai cair um pouco a história. O que eu estou falando, não que tem que ser assim o tempo inteiro, o negócio não pode ser feito assim só na canelada, mas o ponto tem que ter enfrentamento. Às vezes as pessoas ficam tentando achar uma solução, que é a solução... Vamos achar uma solução legal, que aí é a seguinte, a gente não compra briga com esses caras, que esses caras são poderosos politicamente, a gente não compra briga com o Congresso, porque a gente não tem tanta força lá, e, poxa, a gente vai, né, melhorando. Não tem essa solução. A gente tem que acordar e, assim, não tem essa solução. Tem que ir para o enfrentamento. No bom português, tem que ir para a porrada, entendeu? No enfrentamento, assim, nesse sentido, no conflito. O Bolsonaro, assim, pior exemplo do mundo que ele fazia do outro lado. Mas o cara fez um monte de maluquice que, se você fosse pensar que precisava de apoio político, não sei o quê, o cara saiu fazendo, destruiu o país. Por que a gente não pode fazer para o nosso lado certo? Enfrentando, entendeu? Comprando a briga. Tem que fazer, é o que eu acho. Tá ótimo, Eduardo, tá ótimo. Eu vou respeitar o teu horário, eu queria até continuar conversando com você, mas eu sei da tua agenda. Então, Eduardo, eu quero agradecer muito você por ter estado aqui conosco e, mais uma vez, reforçar que de vez em quando passe por aqui, você tem mídia, você tem um público grande, mas eu vejo aqui pelos comentários que as pessoas te adoram, eu aqui também. Então, de vez em quando, eu vou te convidar para vir aqui explicar dessa linguagem que você explica, uma linguagem simples e mostrando, olha, é o povo que tem que começar a se manifestar e através do governo, não só o Lula, presidente, não é só o Lula, mas todos os ministros, pessoas todas falando. E deixa eu deixar um parabéns para o 247. Falei com a Tuxi isso hoje no telefone. Pô, vocês têm feito críticas nessa área econômica, fizeram agora dessa indicação para a diretoria do Banco Central. Enfim, na Petrobras, vocês fizeram críticas também quando ali botaram todo aquele conselho de administração que dizem, né, que tem essa influência enorme do banco de investimento que controla tudo no país. Vocês têm sido, poxa, corajosos nessas críticas e merecem os parabéns aí. Parabéns mesmo. Obrigado, viu? Obrigado, Eduardo. E veio aqui que você soma. Quer dizer, eu acho que estamos do mesmo lado, eu tenho certeza disso. E a forma de colocar, a própria tua história, ela dá, eu digo o seguinte, pode atrair mais gente. Eu acho que você é o cara de dentro. Essa que é a questão. Quando você fala, nós estamos vendo com o cara de dentro e então outras pessoas podem seguir, eu acho que pode trazer mais gente. Obrigado mesmo e boa noite para você. Valeu, um abraço. Tchau. Ô, Joaquim, essa história de estatizar o sistema bancário esquentou meu coração, ó. Fiquei feliz. Não, mas você sabe o que acontece é o seguinte, nem os bancos públicos são públicos. Nem os bancos públicos são públicos, é verdade. Que se você for observar, mesmo o Banco do Brasil, ele tem que fazer o jogo do mercado, porque, inclusive, ele distribui dividendos, ele tem que maximizar o lucro. Então, tem que começar tornando os bancos públicos. E aí, para caminhar nessa direção. Porque, por exemplo, o Banco do Brasil é muito mais seguro que qualquer outro banco. E o Banco do Brasil poderia ditar ali um comportamento, mas se o Banco do Brasil começar a fazer o que os outros bancos não fazem, vai ter problema seríssimo. Então, tem que começar
tem que começar resgatando os bancos públicos. Né? Eles estão reclamando até do BNDES agora, que quer fazer um tipo de juros mais longos, etc., porque pode concorrer com eles. Então, claro que não são eles bancos que falam, mas falam pelos seus colunistas, pelos seus analistas. Vamos trazer o Bruno? Joaquim, rapidinho, eu vou só ler aqui alguns comentários, o pessoal fica arretadíssimo quando eu não leio. O Antônio Vasquez estava pedindo para o Edu falar sobre os colares, né? Para quem é que eles iam. Olha o vídeo do Eduardo Moreira falando dos colares da Michelle, entre aspas, bem grandes, né? É sensacional. Aí o Antônio Vasquez fala assim, Edu, o Campos Neto liga para o Esteves toda reunião do Banco Central para saber a taxa que vai a Selic. Logo, o Banco Central é dependente químico dos agiotas. A Patrícia Gimenez está falando assim, a solução pode ser parar de pagar a dívida pública. Aí depois, antes ela tinha perguntado assim, seria possível deixar de pagar a dívida pública imediatamente? A Reginalíssima fala assim, Eduardo, enquanto o Lula tenta reconstruir o Brasil, Roberto Campos Neto e o Banco Central destroem ele. E ela fala também, o Lula não errou, o seu desabafo é muito justo, ainda mais depois de 580 dias. O Luiz Antônio Albiero fala assim, tenhamos calma, o Lula pode ter informações que a gente desconhece. Se de fato foi a armação do Moro, terá sido um golaço dele. Senão, o caso vai perder a relevância em breve. O Cláudio Osório fala, parece que o Lula perdeu algumas habilidades com o tempo. Ele está sem paciência e sem filtro, com pressa, e isso não está sendo nada positivo. Tem dado palanque para quem não pode. Quem fará ele repensar? O Júlio Nunes diz que não concorda com o Alex. A Ana fala, é tudo culpa do Lula. Lula é um gênio. A Reginalíssima fala que discorda do Alex também. E pronto, já li tudo, gente. Desculpa aí. Vou só contar uma história do Lula. Quando trabalhava no jornal de Paulo Amorim, né? E aí o Lula falou para nós, numa entrevista. Ele disse o seguinte, não, por que estão privatizando a Vale naquela época? Levou para fazer caixa 2 para o Fernando Henrique disputar a reeleição. Falou na lata. Bom, hoje todo mundo fala que a Vale foi vendida por um preço muito menor. Falou na lata. Quando o Lula falou na lata, não, o Congresso Nacional tem uns 300 picaretas, entendeu? Na lata. 300 picaretas com anel de doutor. Nunca vou esquecer disso. E eu falo para você, e aí com o tempo, tudo se mostra que ele estava certo. O Lula não perdeu o faro para a política. Não perdeu. Ele sabe que tem alguma coisa errada ali, ele verbaliza e, olha, ele acerta. Vamos ver. O Bruno está com a câmera desligada. Bruno, abre tua câmera só para a gente saber se está tudo certo. Pronto, vamos colocar o Bruno aqui. Vamos lá, vamos falar. Boa noite, Bruno. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Boa noite, Bruno. Prazer te conhecer. Eu já li sobre você bastante. Sei que repercute muito. Tem uma história fantástica. Então, meia hora vai ser pouco, viu? Mas vamos tentar. Menos de meia hora. Pois é. Você tá minha garrafa d'água aqui, ó. Pois é, mas você vai vir outra vez aqui, porque nós vamos até estrear o nosso podcast aqui. Nós vamos conversar 2, 3 horas. Eu, você e a Sara, mais convidar, vamos ficar muito tempo. Mas hoje vai ter que ser tempo, até peço desculpas a você, mas eu quero você outras vezes. Então, para não perder tempo, é o seguinte, Bruno, por que você, sendo médico, seguiu um caminho diferente da maioria dos médicos que a gente conhece? Que é o quê? Você é uma pessoa comprometida com as causas públicas, tem um Twitter que repercute muito e faz propostas muito interessantes e também atua no sentido de minimizar o problema do povo. Por exemplo, você inventou um respirador portátil, eu estava vendo assim, uma coisa fantástica. Fantástica, no momento que as pessoas estavam morrendo. Então, eu pergunto para você, eu já entrevistei médicos aqui e médicos dizendo, olha, na faculdade, efetivamente, nós aprendemos com muitos professores que nos ensinam a ficar ricos. Isto é, vocês são diferenciados, são a elite, vão para uma área que, teoricamente, pode ganhar muito bem, e aí são preparados para ser ricos, ou pensar como ricos. Essa é que é a verdade. E se afastam da casa do povo. Por que você tomou um caminho diferente? Como isso ocorreu? Rapaz, Joaquim, essa pergunta... Eu acho que eu tomei... Eu acho que eu não tomei um caminho diferente, não. Eu acho que eu tomei o meu caminho, sabe?
Eu sou cearense, sou nordestino, sou lá da cidade do Crato, no Cariri, a capital do Ceará, nessa... Brincando, viu? É o Ceará do Ceará, o Crato. Então, assim, eu sou de lá, minha família tem raízes lá, né? Meu pai, por exemplo, meu pai nasceu dentro do mato mesmo, na casa, sem ver médico nem nada, né? Meu bisavô também, meu avô também, nesse mesmo lugar, e eu sou o primeiro médico da família, tá? Eu estudei, eu tive muita dificuldade de estudar, meu pai não tinha dinheiro para pagar escola nem nada, tentou fazer acordos com uma vendinha que ele tinha de vender caderno, lápis, para me colocar em escola particular, mas não dava certo, aí ficava devendo, ia para outra, foi uma bagunça isso, minha vida estudantil. Aos 12 anos eu não sabia nem escrever direito, né? E aí eu, por conta do supletivo, eu consegui formar no ensino fundamental e médio, que meu pai até estudou comigo nesse supletivo. Então, eu venho experimentando, desde cedo, realmente, assim, essa dificuldade de estudar, de ter acesso a uma educação, e aí, quando foi em 2009, com um programa do PT lá na Bahia, que abriram um curso de medicina na Estadual da Bahia, no interior, consegui entrar, né? Então, eu entendo a minha história como médico, lógico que eu tenho o meu mérito pessoal, estudei pra caramba, demorei uns 5 anos para passar em medicina, tá? Enquanto eu estava trabalhando, dando aula de química, biologia, para tentar juntar um dinheirinho. Tive muita dificuldade na faculdade também, porque não tinha grana, né? E aí eu nem cama eu tinha, para você ter ideia, eu dormia no chão. Um colchonete, velho. Fiquei 3 anos dormindo no chão. Minha geladeira era uma caixa de isopor, por exemplo. Então eu mudei de vida, da água para o vinho, depois que eu virei médico, né? Eu suava para juntar R$ 70 para pagar aluguel e ter comida na faculdade, dando aula de química particular, etc. Meu primeiro plantão, quando eu recebi aquele dinheiro, eu quase caí para trás, não sabia nem o que é que fazer com tanto dinheiro, sabe? Então, eu tenho essa cabeça tenho essa cabeça de pobre ainda, sabe? Então, eu acho que quando a gente se coloca numa situação em que a gente tem um governante que a proposta é tirar a fome do mundo, do Brasil, né? Trazer educação para aquelas famílias que não têm, né? O lema do Lula as empregadas domésticas vão virar doutor, filho de empregado doméstico vai virar doutor, né? E meu pai, que trabalhou na roça lá, que nem água tinha, a gente passava o ano todo para ter um mês de chuva, para plantar milho, né? Eu tenho esse sentimento, assim, de não esquecer minhas origens e respeitar as minhas origens também. Então, eu não poderia seguir um caminho diferente, também até como médico, depois da barbaridade que houve na pandemia, e me desviar da minha razão, do meu coração também. Ô, Gino, você tem que idade? 36, 37. Não é possível, cara. Você está falando uma história de quem tem 60 anos. Tem uma coisa. Eu estou falando, estou falando para você que por tudo que passou, você tem 36. 37. Mas deixa eu botar uma coisa. Eu tenho vários perguntas para você, vai lá. Mas eu quero começar pelo respirador portátil que te levou a dar aula no Canadá, não é isso? Foi. Por isso, fez dar aula, você escreveu artigo sobre isso e você dá aula. Hoje você é convidado para dar aula no Canadá, não é isso? Eu sou professor aqui. Você é professor lá, você é remunerado para dar aula lá, é isso? Sim. Você está no Canadá? Você está no Canadá? Tá vendo o frio aqui, ó? Ah, tá, mas você continua como médico aí, não? Então, eu sou professor da Faculdade de Medicina aqui. Acadêmico, mas você também atende, porque não. Você hoje não trabalha em um hospital, deve ser um hospital universitário, um hospital da própria universidade. Sim, mas eu dou aula para os alunos, né? Eu sou da disciplina de emergência, então eu tenho estudantes de graduação já quase formando e alguns residentes.
Ô, E a Bruno, você outra... falou assim, 12 anos você mal sabia escrever, uma coisa impressionante. Você hoje está dando uma universidade canadense e você não tinha ainda carreira acadêmica. Você não tem PhD, por exemplo. Né? Tudo Não, foi eu estou por conta. terminando um mestrado agora, né? Porque foi um acordo até que eu fiz com a outra universidade que eu fui. Porque, na verdade, assim, 2020 eu já venho trabalhando, ajudando em pesquisa os médicos canadenses desde 2018, porque eu queria fazer residência fora do Brasil, eu tinha esse sonho. Minha esposa é médica também, e aí ela formou em pediatria, ela fez residência em pediatria, depois fez alergia e imunologia. E aí eu falei para ela que eu queria fazer fora do Brasil, até para ter uma experiência diferente, porque desde os meus 17 eu saí de casa para estudar, né? Eu nunca mais voltei e eu me sentia assim... eu tive um gosto de viajar, né, de explorar o mundo, etc. E aí, 2018, eu entrei em contato com os médicos canadenses, mas foi mais por curiosidade, mandei uns e-mails e tudo. E aí, por conta de um trabalho que eu trabalhava com os militares lá no Sudeste, em Minas Gerais, eu fazia muitos procedimentos difíceis para a área médica, né? E os emergencistas aqui ficaram impressionados. Eu tinha foto de entubando gente em cima de árvore, para você ter ideia, né, de acidentes graves. E eles me convidaram para ser coautor de artigos. E aí, em 2020, eles disseram assim, vem dar uma palestra aqui. Aí eu falei, vou. Isso a gente tinha combinado no finalzinho de 2019, lá em outubro, setembro. E aí veio 2020 a bomba, né? O apocalipse, né? Uma pandemia. E aí fiquei trancado no Brasil, não consegui viajar, estava tudo fechado. E aí o governo canadense pagou as universidades para desenvolver um ventilador mecânico barato. A proposta era usar a impressora 3D e que fosse possível, o mais barato possível, né? E aí eles sabiam que eu tinha experiência com ventiladores portáteis, porque eu trabalhava na ambulância lá. E você sabe, no Brasil, quem conserta é a gente, né? Quando quebra as coisas. Principalmente quando a gente está no meio do nada, né? E eu tinha essa experiência. Quem consertava era eu. Quebrava o ventilador, abria, fechava. Eu andava com a chave de fenda no bolso, para você ter ideia, para consertar as coisas. E aí eles fizeram entrevista comigo, viram que eu entendia do assunto, porque esse projeto não foi só médico, tinha engenheiro. Tá? Era uma coisa assim, fora de série. Bom, e aí eu encabecei um dos projetos para desenvolver, fui o primeiro autor, fiz uma proposta bem simples, e a gente já utiliza um ventilador mecânico manual, que é o AMBU, que a gente chama, e as peças com motor e etc. ia fazendo o bombeamento, né, desse ventilador. E aí a gente publicou em julho de 2020, e aí as universidades aqui acharam maravilhoso essa ideia. E essa universidade, que eu já tinha contato com alguns médicos, eles falaram assim, não, cara, a gente precisa convidar o Bruno para ser professor aqui, porque esse trabalho foi muito legal. E aí eu nem estava esperando, porque a minha intenção na época era fazer residência aqui. Eu queria ser estudante, né? E acabei virando professor. Então eu vim para cá, e aí quando eu vim para cá, eu fui convidado para ser professor em duas universidades, uma de tecnologia médica e a outra de escola de medicina. A de escola de medicina ainda sou professor desde 2020, e a de tecnologia médica eu desisti da posição para fazer mestrado, até para engatilhar no crescimento profissional aqui, né? Então, eu estou em construção da minha formação ainda. Formei em 2016. Né? Então, estou terminando o mestrado já. O respirador, ele teve modelo, ele foi usado, ajudou a... Então, a proposta dessa pesquisa nacional aqui nos Estados Unidos, no Canadá, não era produzir um ventilador funcional, tá? Era desenvolver a ideia para que as outras empresas pegassem essa ideia que estava dentro da academia, dentro de um laboratório, e aí sim aplicava para algo útil. Mas não foi necessário. Tá? A gente teve realmente colapso do sistema de saúde canadense, mas os ventiladores mecânicos eles foram mais assim uma experiência e uma prevenção de uma calamidade maior do que poderia acontecer. Né? Então, o meu ventilador está no laboratório aqui. Eu até quebrei ele semana passada. Eu fui tirar umas fotos com ele, apertei demais e uma peça que estava meio solta quebrou.
Eu até coloquei assim no lado, porque ele não é meu, né? Ele, na verdade, eu sou o primeiro autor do projeto, mas a patente é da universidade, né? Eu Entendi. represento, Já está eu tendo represento. produção industrial? Já está em escala industrial? Não, né? Não, ele é um estudo, né? Tá. Só que ele funciona. A gente testou, ligou, botou fonte de oxigênio, ele funciona. Mas é aquilo, a ideia em si, porque eu construí isso em 30 dias. Eu quase não dormi nos 30 dias que eu fiquei no Brasil produzindo, pesquisando esse ventilador. E aí tinha engenheiro trabalhando comigo, tinha um cara, um amigo chinês meu, que ele fazia pós-doc em engenharia. Ele dormia dentro do laboratório. Ele ligava para mim de madrugada, Bruno, isso aqui não está funcionando não, o que é que a gente faz? Eu falei, rapaz, o fluxo de oxigênio tem que ser X, né? Quantidade de oxigênio tem que chegar, tem que ser X também. Aí ele ia ajustando e a gente ia conversando, né? Porque eu não tenho conhecimento eletrônico, nem de engenharia, mas o que eu conhecia eram as peças funcionando. Esse que foi o diferencial para mim. Eu conhecia como é que funcionava dentro, porque eu abri o ventilador mecânico, né? Aqui do Brasil, ou lá no Brasil. Então eu fui convidado para ser professor na Memorial University, lá em Newfoundland, para ser professor de medicina da especialidade de emergência, e em Health Sciences na University of Ontario, que hoje eu dou aula de Fundamentals of Neurosciences também. Mas eu estou fazendo mestrado e vou terminar daqui a um mês. Vou defender minha tese daqui a um mês. E você pretende voltar para o Brasil? Não, dificilmente você vai voltar para o Brasil. Eu nunca deixei o Brasil. Nunca deixei o Brasil. Porque eu sou coordenador também do Centro de Telemedicina lá na Universidade Federal do Amazonas, né? Eu tenho esse trabalho lá também. Assumi um outro projeto de atendimento por telemedicina em Recife, uma universidade particular. A cada período do ano, eu vou no Brasil, resolvo algumas coisas, trabalho, dou plantão no hospitalzinho onde eu nasci. Eu acho que eu devo isso à minha gente, minha terra. E aí eu volto. No futuro, o que eu pretendo fazer é passar um período aqui e outro aí, né? Essa é a minha ideia, por enquanto. Mas a gente sabe, a vida pode mudar totalmente e não sei, pode acontecer. O Bruno, eu peguei aqui uma matéria que achei muito interessante, que resume os teus tweets, que é da blog Aranhas, muito obrigado, tá? E ali, eu vi que é tudo a trajetória, mas eu gostei aqui os teus tweets, por exemplo. Você aqui, olha, o Bruno, aqui, quando eu pegava criança não vacinada em meus plantões de emergência no Brasil, não tinha conversa. Era assistente social e conselho tutelar na hora. É assim que tem que ser. Aí, outro tweet. A única frase que eu já vi ser mais cruel que essa foi do Bolsonaro dizendo que não era coveiro. Cara, respeite a cadeira que você ocupa como representante do povo. A depressão é pior que câncer. O câncer faz as pessoas quererem viver. Seu coração ainda é de extrema-direita? A outra informação. O UOL disse hoje que o Bolsonaro, depois que soube da derrota nas eleições, cortou o envio de água potável para o Nordeste, que acontecia através dos carros-pipa há mais de 20 anos. São mais de 1.600.000 nordestinos com sede por causa desse ato desumano. Meu povo pede socorro. Outro tweet, de uma curiosidade hoje. Me identificaram aqui na rua e me chamaram de militante, petralha, safado, apoiador de bandido. Eu gritei de volta. Bandidos são os golpistas. Eu sou militante do bem, sim, meu irmão. Eu realmente não esperava ver um brasileiro aleatório esses dias por aqui. Olha que mais. Se eu morasse em São Paulo hoje, eu iria até a Praça da Sé amanhã ser voluntário médico para ajudar os militares no mutirão social e de saúde aos moradores de rua. É esse tipo de intervenção militar que o Brasil precisa. Bom, tem mais um aqui, olha. Sério que vocês esperam a Anvisa dizer que é obrigatório usar máscaras? Para aí você começar a usar máscaras? Sério mesmo? Bom, aí tem outro, olha, esse eu achei muito interessante, mais interessante, todos eu achei interessante, mas esse aqui especialmente. O mercado ficou nervoso quando acabaram os anestésicos. Pergunta, quando o mercado ficou nervoso por causa do Lula, começou a cair a bolsa, o seu questionamento aqui. O mercado ficou nervoso quando acabaram os anestésicos e os pacientes precisaram ser amarrados às macas para continuarem entubados e vivos? Bom, aqui tem mais, tem bastante, tem mais. Enfim, eu recomendo a vocês que vejam. Eu vou encurtar aqui para
para a gente continuar esse nosso bate-papo. Mas eu falo, olha o compromisso que você tem. Estou dizendo, você, quando eu falei que os médicos, eu já ouvi isso de médico, então você, não são todos, claro, mas você tem médicos que ele faz faculdade e é treinado para ficar rico, como eu falei, a vida dele é essa. E eu vejo uns tweets teus com absoluto compromisso com o povo. Por isso que eu perguntei logo no início, perguntei para você por que você tinha tomado um caminho diferente, você um outro caminho, né? Você tomou o próprio caminho, né? Que você disse. Mas aí quais são os seus planos? Você quer voltar para o Brasil, mas o que você espera fazer aqui no Brasil? E aí eu aproveito colocando, já faz, mas eu quero dizer, o que mais você poderia fazer com o Brasil? Uma realidade muito sofrida que nós temos aqui, muito diferente do Canadá, muito diferente. E aí eu pergunto, o que você espera, o que você quer fazer, quais são os seus sonhos aqui para o Brasil de transformação, e eu aproveito para perguntar como é que você está vendo aí essa retomada dos mais médicos, e se você acha que isso vai funcionar ou continuará havendo problemas. Tá. Eu vou começar pelos meus planos, tá? Como eu disse, eu nunca senti que eu deixei o Brasil porque, né, eu faço trabalhos muito fortes aí, principalmente, por exemplo, esse do Amazonas, a gente tá organizando centro para atender a comunidade local, né? Através da telemedicina e tudo mais, e é a minha área de pesquisa aqui no Canadá hoje. Então, eu sei que eu vou poder ajudar muita gente carente naquele lugar, tá? Se eu pudesse, Joaquim, eu pegava uma van e viajava o Nordeste inteiro nos lugares mais longe da cidade, e ia conhecer as pessoas e botar um estético no peito desse povo, sabe? Porque quando eu vou lá para casa, por exemplo, a gente vai no sítio que meu pai nasceu, que se chama Vaz Alegre, né? Um sítiozinho que tem lá, Vacarias, e as pessoas lá nunca viram nem médico. E quando eu chego lá, eles sabem que eu sou da família, eu sou um primo, eu sou primo de todo mundo lá, né? Então as pessoas ficam encantadas comigo quando conversam comigo e já pedem uma receita, tem essa coisa assim, sabe? E eu sou desse povo, né? Então meu desejo realmente é pegar o que eu tenho aqui e devolver, sabe? Tem até uma frase do Emicida que é bem forte. Ele fala assim, que a vida é viver, partir, voltar e repartir. Nossa. Olha que forte isso. Olha que forte, que bonito. Partir, né? Voltar e repartir. Tá? Pois é. E a minha vida foi isso. Sempre foi isso, foi partir. Deixei minha casa, minha mãe chorou pra caramba na rodoviária quando eu fui estudar medicina, né? Saí com uma bolsinha pequena, porque eu quase não tinha nem roupa. Mas eu sempre botei na minha cabeça que eu queria era voltar para minha cidade, seja lá com o grau de formação que eu tenho, e levar para o meu povo a melhor coisa que existe no mundo. Então, hoje eu estou aqui aprendendo e ensinando. Eu digo que eu ensino canadense a ser médico, né? Eu gosto de dizer isso. E aí eu vou pegar esse cara que ensina canadense a ser médico e vou lá para o interior do sertão e eu vou falar com um cara que não sabe nem falar direito nos ouvidos dos intelectuais, mas é aquela nossa linguagem, né, que a gente se comunica, e eu vou dar o melhor para eles. Então, meu desejo no futuro realmente é isso, não é voltar, ficar no hospital grande, São Paulo, não, é lá para o interior do sertão mesmo, Paraíba, Pernambuco, porque eu sou do Cariri. Cariri é uma fronteira entre quase todos os principais, olha, mas os estados, né? Pernambuco, Paraíba. Então a gente tem a mesma, por exemplo, eu sou cearense igual a Sara, mas o meu sotaque é diferente do dela, porque o dela é de Fortaleza. O meu é igualzinho de pernambucano, né? Então assim, eu faço parte dessas pessoas, sabe? Eles estão dentro de mim. E o meu desejo é voltar um dia para lá, faço o que eu tenho que fazer, ajudar o que eu tenho que ajudar. Porque às vezes você vai num lugar desse, Joaquim, que eles não têm nem remédio para comprar, sabe?
Mas a função do médico não é apenas curar, é consolar. Além de consolar, é você levar para as pessoas inspiração. Então, eu sou de lá, e hoje eu sou professor no Canadá. E as pessoas vão dizer assim, nossa, tem jeito, sabe? A gente pode mudar de vida se estudar. E aí a gente leva esse tipo de cura para essas pessoas, a inspiração, sabe? Então, meu desejo no futuro é realmente ir lá, fazer essa ação social com a gente da minha terra, tem meu sangue, tem meu sobrenome, e os que não tem sobrenome é tudo parente também, porque no sertão todo mundo é parente, né? Brincar, eu sou até primo da Sara e nem sei ainda. Então, ir lá e repartir tudo que eu consegui ao partir, né? Eu acho que é isso. Mais médicos. Tá, mais médicos. Olha só. Mais Médicos, ele é um programa que teve muito sucesso. Tá? A gente fala de um país com mais de 200 milhões de habitantes, numa área imensa. Tá? Existem lugares, como eu falei, meu pai é de Vaza Alegre, num sítiozinho lá. Só que tem médico a 25 quilômetros. Olha, não é longe, sabe? Mas as pessoas que vivem nesse sítio não vêm médico, não vão para o médico. Imagina um lugar no meio da Amazônia que nem estrada tem. Entendeu? E aí eu faço até um trabalho lá com drone, e a minha pesquisa leva a telemedicina através desse tipo de tecnologia com os mais médicos de lá. A gente vê a necessidade da presença do médico nesses lugares. Tá? O Brasil ele tem um grande potencial porque a gente tem um sistema de saúde verdadeiramente universal e público. É diferente daqui. Aqui é público para canadense. E mesmo para o canadense ele não é universal. E a gente tem o único modelo do mundo que dá certo, da maneira que dá, no Brasil. Então, aplicar um programa desse que a gente pega médicos e leva para o interior, em lugares que as pessoas nunca viram médico, não sabem nem... Eles pensam que o médico é um ser divino, sabe? Porque eles não têm, assim... a palavra doutor, Joaquim, ela é muito forte para as pessoas humildes. Tá? Doutor é todo mundo que ele tem respeito. Não é só médico, advogado, não. É o coronel que bota, né, pressão, né, que explora. É uma pessoa muito querida da família. É alguém que estudou, sabe? Então, a presença do médico lá é muito importante porque leva aquela história, leva além do tratamento que pode ser feito também, que o Ministério da Saúde, quando leva o médico, ele não vai levar só o médico, vai levar uma caixa de remédio, que é assim que funciona lá, viu? Não tem consultório, não, é numa casa de taipa mesmo, no meio do nada, gerador de energia, internet agora pela Starlink, do Elon Musk, né, que está funcionando hoje. Então, a gente tem a possibilidade de lançar esse programa, relançar esse programa novamente, e eu acho que a dificuldade, de fato, é você pegar os profissionais que queiram ir, porque, olha só, é muito bom morar na cidade, né? Você morar na cobertura, ter uma piscina, né? Pegar sua BMW lá no shopping, ligar seu iPhone aqui no carregador e ficar assistindo em frente à TV 4K. Alexa, stop. É muito fácil. E aí eu fiz um tweet esses dias. Eu não julgo uma pessoa dessa, não, sabe? Eu não julgo, não. Agora, os meus colegas que são contra o programa e contra os colegas que querem ir, isso é muito desumano, né? Olha só, o programa eu acho que ele vai ter muita dificuldade, porque tá aí aquela história, a gente sabe que não é fácil largar uma cidade, um local que tem infraestrutura, que tem shopping, que não é só a infraestrutura, é a qualidade de vida, e colocar uma pessoa no meio de um enxame de mosquiteiro, de mosquito. É assim que é o interior, né? Eu concordo com alguns pontos dos meus colegas que são contra o Mais Médico, no sentido de, quer criar um programa
que fixe o médico lá, bota carreira. Lógico, a gente tem a necessidade de crescer na vida também, né? Concordo com isso também. Mas até lá o povo vai morrer se a gente não fizer alguma coisa. É uma coisa urgente. Esses dias eu estava fazendo um trabalho com um colega que estava lá na Amazônia, e aí uma indígena começou a ter um trabalho de parto, e aí eles comunicaram por rádio, né? Para ir alguém porque estava com dificuldade de nascer. E aí não existe estrada lá. Eles dão uma moto pro pessoal andar no meio da floresta mesmo, tá? Ele demorou 7 horas para chegar lá. Quando chegou lá, o neném ainda estava emperrado lá, ele teve que fazer umas manobras lá e ajudar e dar anestesia para nascer, mas salvou a mãe e a criança. Que maravilha. Né? Então, olha só, isso é uma pessoa que recebeu assistência médica, uma. Nesse momento, agora, tem alguém precisando de um atendimento médico, e não tem médico. O que é que ela faz? Não sei. É muito desafio, tá? Principalmente a logística no sentido de recurso humano mesmo. Falta pessoas para atender lá. Se a gente transformasse hoje uma cidade inteira de médico, ia faltar médico para todo mundo. Porque os médicos que formassem nessa cidade inteira, 100 mil habitantes, sei lá, eles iam para São Paulo, para Recife, Santa Catarina, lá no Florianópolis, ia para Curitiba, para cidades grandes. Né? Então, assim, o programa ele é necessário, ele é humanamente necessário. Então, eu acho que a gente tem que focar os nossos olhares na população. Lógico, a gente quer que médicos com qualidade na sua formação vão lá e prestem assistência, é lógico. Eu não vou pegar qualquer um e operar uma pessoa quente. A gente faz cirurgia, viu, no meio do mato também, quando é necessário. Tá? Pequena cirurgia a gente faz. Então, a gente não quer que uma pessoa totalmente desqualificada coloque as mãos no brasileiro. Tá? Mas também não é assim, ninguém está pegando um pedaço de papel e assinando assim, você é médico, vai lá. Não é assim. Uhum. A gente está pegando profissionais que se formaram no exterior e tem como a gente avaliar se realmente são formados ou não, tá? E aí a gente vai fazendo esse modelo e depois muda e melhora e melhora e melhora. É uma questão de melhoramento do programa com o tempo. Mas agora as pessoas estão morrendo sem médico. Muito bom. Quer dizer, tem que ter médico. As pessoas têm que dizer, olha, vamos resolver. É o que você está falando. Nós tem gente sofrendo. Tem que ter médico. E tem como avaliar esses médicos. Joaquim, você já ficou numa fila de uma UPA? Você já ficou numa fila de uma UPA? Você já foi para um hospital e teve que ficar numa fila? Você já foi para um hospital para pegar uma fila para ser atendido por um médico e ficou 3 horas esperando? Já, né? Todo mundo já, né? Muito tempo atrás, sim. Você ficou 3 horas esperando. Imagina uma pessoa que é uma vida inteira para ver um médico. Entendeu? Então, a gente põe no papel da Constituição que saúde é um direito de todos, mas a gente não está fazendo isso, não. Mas a gente deve isso à sociedade, sabe? E eu acho que a gente tendo um líder de uma nação que pensa em lançar esse programa, que só em pensar nesse povo e a gente construindo esse programa já é um avanço muito grande, porque o outro destruiu tudo, né? Na área da saúde. Tudo. Poxa, muito bacana. Bruno, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos já deixar marcado para a semana que vem, Sara? Vamos sim. Até porque, Joaquim, tá cheio de primo dele aqui. Ele foi falar. Você viu, né? Eu vi. Muito bom. Não, as pessoas estão adorando, muita gente emocionada, muita gente chorando. E tem muito o que falar, viu, Bruno? E até você me desculpa, porque foi meia hora, mas eu vou precisar de mais 1 hora, pelo menos, né, Sara? Vamos marcar já na semana que vem, ver com o Bruno o dia que ele pode, já dizendo para vocês a história dele, pessoal, também, de como ele ascendeu a partir, isso é importante, ele fala na entrevista, isso, de uma relação com a mulher dele, que era namorada. E ele começou assim, ele conta isso na entrevista. Ela já estudava, e ele, como disse, com 12 anos mal sabia ler.
e começou a estudar com ela para impressioná-la. Eu vou fazer medicina. Foi isso mesmo. E eu Você vê o poder da mulher, né? nós vamos ter que contar toda essa história. Isso é muito humanismo, é muito. Cara, eu vou dizer para você, você vai crescer muito mais, entendeu? Porque você quer fazer. Porque você não vê limite. Tudo contra você. A gente só precisa de coragem. Exatamente, mas aí você vai aproveitando o que as pessoas têm de bom. E ali, quando você encontrou, por exemplo, no caso da tua namorada, né, da tua esposa, então, a paixão veio de conhecimento. Falou, vamos crescer, entendeu? Vamos juntos nisso. E não é crescer para nós. Vamos crescer, vamos dividir isso. Como você disse, é partir, voltar e partir. Essa frase é boa, que é do Emicida, né? Mas é muito boa a frase. Mas não é um casal que sonha em comprar carros, viagens internacionais, patrimônio. Eu vou de bicicleta para o trabalho aqui. Eu não gosto de carro, não. Eu sou tão menina ainda. Minha esposa tem carro. A gente tem carro, eu tiro a neve para ela todo dia de manhã aqui, que é isso aqui de neve em cima do vidro do carro, em cima de tirar da multa, mas eu vou de ônibus para os meus trabalhos, eu vou de bicicleta, sabe? Eu tenho cabeça de pobre ainda, né? Eu acho que eu nunca vou ter cabeça de rico, não. Eu acho que você sempre teve, o rico no sentido da riqueza, sempre teve cabeça de rico, entendeu? Sabe por quê? Porque eu acho que você não tem medo da escassez, do limite, entendeu? De que não vai dar certo, entendeu? Então, não vive com medo. Que essa é a maior riqueza, entendeu? É a segurança. Não vai dar certo. Eu vou para cima. Mas a gente fala de sucesso, mas eu já perdi muita coisa também, né? A gente conta o que deu certo, mas muita coisa deu errado também. Tem muita coisa. Então a vida é isso, é uma luta, né? O que eu dou assim de conselhos para as pessoas que querem sair do país, principalmente eu, não tenho R$1 do meu pai aqui, não tenho R$1 dele, tudo meu, nem do meu sogro, nem ninguém. Eu trabalhei. Quando eu formei em 2016, formei no finalzinho de 2016, 2017, eu quase morri de trabalhar para juntar um dinheirinho para pelo menos comprar uma televisão, uma cama para dentro da minha casa. E aí, esse dinheiro todo que eu vim para cá, porque eu tive que deslocar e tudo, e chegar aqui, é meu. E quem me deu isso foi... Poxa, não tem um livro aqui para abrir, mas foi o livro. Olha que coisa. Foi livro, educação. Nossa, o povo tem que ouvir mais essa história. Maravilhoso. Maravilhoso. Bruno, vamos então marcar semana que vem já, Sara? Vamos? Bora, eu vou. Deixa eu ler só algumas mensagens. Se você pudesse enviar algumas fotografias também, que você tem, que você é muito importante, tá? Inclusive para mostrar muita coisa que você falou, se você tiver como ilustrar, coisas da tua vida. Você você. Sim, o respirador. Sim. Aí, à medida que você vai falando, eu vou mostrando. Tem uma matéria na Globo, de Minas Gerais, que eu gravei uma reportagem lá. Mas ele não usa a matéria da Globo aqui. Eu queria ver se você pudesse nos enviar. Não, claro, mano sim. Eu tiro até foto aqui dentro do laboratório. Eu escondo a parte que está quebrada. Da tua vida, tá? Então, por exemplo, se você quiser, e a Carla, que ela chama, que eu vi na matéria, se ela não se importar, fotos de vocês, como casaram, essas coisas todas. Ela não gosta muito de aparecer, não, mas eu vou falar com você vê. E aí a gente vai mostrando você atendendo, tá? Trabalhando, aquilo que você julga importante para falar um pouco da história, porque a história tua é bonita e precisa ser contada, precisa ser mostrada. Obrigado. Tá bom. Joaquim e Bruno, deixa eu ler rapidinho aqui mensagem, porque tem muitos primos. A Cláudia Barella fala assim, que médico, tomara que existam mais médicos como o Bruno aqui no Brasil. Tem, gente. O Fábio fala o seguinte, a revolução do Lula não foi só formar médico de classes populares, mas sim o tipo de médico que foi formado, desses que conhecem a realidade do povo e que pode atender o povo. O Francisco Bonfim fala assim, o Brasil precisa de mais Brunos, muito mais do que capitãs cloroquinas, que é uma péssima médica e é também cearense, né? Vergonha. A Maria está falando que é tua prima, o Jaber Diniz diz que é teu primo, porque ele é do Cato. Todo mundo é meu primo. Paulista. Brincar, eu devo R$5 para cada um, viu? Olha, a Maria Nésia está falando que ela é de Várzea Alegre também, que é tua prima. A Maria Cília Guimarães fala, que lindeza de médico, que lindeza de gente, estou chorando.
O All Natural fala, o amor venceu. O Bruno Manta fala assim, parabéns, Xará, sua história é inspiradora. O Wilton Silva fala, o curso de medicina não pode ser uma exceção para os pobres. E tem uma mensagem aqui que eu acabei deixando escapar, eu separei, mas eu separei tão bem separado que eu deixei passar, que é de alguém de Maranguape, Joaquim. Meu namorado é de Maranguape. E o povo de Maranguape é um povo muito especial, né? Eu não posso deixar de ler esse tipo de mensagem. Inclusive, Joaquim, sabe por que Maranguape é especial? Porque eles conseguem, em Maranguape, eles ficam do lado verde da serra, entendeu? Aí é um pessoal muito especial. Menina, eu vou pedir desculpa para a pessoa que mandou a mensagem, eu não estou encontrando, ó. Ó, tem uma mensagem agora, Sara, que chegou, que fala, Bruno, você é um estadista. Diz aqui, olha, você é um estadista. Deixa eu pôr aqui, que eu não sei. Olha lá, Bruno, você é um estadista igual ao nosso Lula. A sua história e luta em sensibilizar com as pessoas é o mesmo pensamento de sensibilidade do nosso Lula. Viva o Nordeste, viva o Cariri. Maravilha. Isso aí. Só que Lula tem 36 títulos de doutor, eu só tenho um que é falso, que eu não sou doutor de verdade. Né? Então, vai ser mestre, você vai ter um mestrado. Mestre. Um dia eu faço doutorado e posso ser chamado doutor, mas Lula tem 36, viu? 36. Muito mais que eu. Muito bom. Legal, Bruno. A gente avançou muito no horário, mas é pouco tempo ainda, mas a gente vai fazer a entrevista semana que vem. Já marca, né, Sara? Já deixar um dia, a gente já marca. Tá bom, Bruno? Pela data. O Bruno pode. Muito bacana. Vamos falar bem mais. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Tchau para vocês.